Cara, ele cita aí a entrevista do Rafinha, e eu sinto muito de ter que falar isso do melhor jogador da seleção brasileira ontem e já há alguns jogos, junto com o Gerson, foram os caras que mais jogaram bola aí nessas duas partidas. Mas a entrevista dele pós-jogo, ela é triste, cara. Porque, primeiro, que ela é completamente fora do tom. O cara tá falando em rede nacional. O cara tá dando uma entrevista, foi uma entrevista para a Rede Globo, detentora dos direitos exclusivos. Brasil inteiro acompanhando, ou na Globo ou no Sport TV, mas são da mesma família. Primeiro é de um desrespeito enorme com a audiência que tá ali, com... E segundo, cara, que é de uma incredulidade. Eu tentei ontem, quando cheguei em casa, porque dormi muito tarde, não consegui dormir, não consegui pegar no sono. Vi a entrevista do Dorival, todos os comentários pós-jogo, e fiquei pensando, o que que leva um cara a fazer a análise que ele fez da seleção brasileira? Porque ele disse que o Brasil jogou para baralho. Talvez ele tenha meio que... A análise dele tenha sido conturbada e, sei lá, meio atrapalhada pelo desempenho dele, porque ele realmente jogou bem. Então, de repente, ele imaginou, cara, eu joguei bem e a seleção jogou bem também. Talvez ele tenha se atrapalhado na análise. Sei lá, cara. Mas não justifica, porque o Brasil esteve longe de jogar para baralho. O Brasil esteve longe de apresentar um futebol aceitável. Aceitável. Tanto que a torcida vaiou a seleção brasileira. E nós vamos ter um capítulo aqui, hoje, só para falar de público, só para falar de torcida. Porque é outra piada que a gente já tinha alertado aqui antes. Aliás, desde o jogo de Brasília, que nós estamos falando de preço de ingresso, de antecipação de venda de ingresso. Eu comecei a semana, na verdade, a semana passada, já na sexta-feira eu falei, quando eu cheguei aqui em Salvador, que o clima já não, ninguém tinha expectativa de ver a seleção, preço dos ingressos, o momento que vive a seleção. Falei na segunda-feira do preço do ingresso para criança, a partir de 4 anos ter que pagar ingresso. Nós temos repetidamente voltado nesse assunto. Enquanto o Marquinhos dá entrevista pedindo para que não abandonem a seleção, a CBF está ajudando que o torcedor abandone a seleção. E sobre o público, eu quero dizer o seguinte, cara. Eu tenho anos e anos e anos de Fonte Nova. Da antiga e da nova. E tenho amigos queridos aqui em Salvador que têm um conhecimento da Fonte Nova absurdo. Amigos que vão em todos os jogos que acontecem na Fonte Nova. Toda vez que tem bola rolando lá, os caras estão lá. O que aconteceu ontem no estádio da Fonte Nova, e o torcedor é o menos culpado disso, foi uma vergonha para a história da seleção brasileira. Eles conseguiram, numa véspera de feriado, num lugar que ama futebol, que ama a seleção brasileira, que ama sair de casa, se divertir. Eles conseguiram fazer com que a seleção jogasse para um estádio, se não vazio, muito mais vazio do que cheio. Muito mais vazio do que cheio. Na hora que eu ouvi, eu já estava voltando para casa, que eu ouvi no rádio, o público que foi anunciado pela CBF, eu comecei a gargalhar para não chorar. Porque eu conheço a Fonte Nova, tenho amigos que conhecem a Fonte Nova, repito. Não é que não tinham 40 mil torcedores ontem na Fonte Nova.
Não tinham 30 mil, Túlio. O público ontem na Fonte Nova foi um público de jogo de, sabe, de um jogo qualquer, não da seleção brasileira de futebol, jogando uma partida de Copa do Mundo, porque eliminatórias da Copa do Mundo já é Copa do Mundo, contra um Uruguai, tendo em campo Rafinha, Vini Júnior, Savinho, Gerson, Bruno Guimarães, o grande Danilo, com a perspectiva de entrada do grande Paquetá, que depois eu vou falar sobre isso. Os caras conseguiram fazer com que o torcedor não só pensasse no bolso antes de ir para o jogo, como ele não tem interesse. Não foi só falta de dinheiro. Foi falta de interesse também. O dinheiro é uma parte fundamental da história. Só que, olha só, camarotes estavam cheios, tinha gente ali gastando 800 pau para poder ir no jogo. Mas nem, assim, foi a exceção. Porque mesmo o cara que tinha o dinheiro para comprar o ingresso, no geral ele não quis ir no jogo. É que você tocou num ponto que é muito importante, André. Você falou do povo gostar de se divertir. Não tá divertido assistir a seleção jogar. Então, mesmo o cara que tem o dinheiro, e é claro que se fosse barato, se não fosse o preço exorbitante que foi, a gente teria um estádio cheio, isso fica evidente, é claro. Só que o cara pensa, putz, eu posso me divertir, eu posso fazer coisas muito melhores com esse dinheiro, não é um dinheiro qualquer. A pessoa faz a matemática rápida ali do que ela poderia fazer com aquela grana e ela fala, pô, eu posso ficar aqui em casa, vejo o jogo, a seleção do jeito que tá pode me irritar rapidamente. Se eu for no estádio, eu vou me irritar pelo tempo inteiro, porque eu vou ficar a partida toda. Em casa, eu posso, sei lá, depois eu faço outra coisa, eu me distraio aqui, ali. Então, eu acho que esse é o ponto central, além do preço absurdo. A seleção não está merecendo toda essa atenção pelo que vem apresentando, né? E o torcedor vai se afastando por isso, e aí você tem essa desconexão, né? Do que está sendo cobrado e o que ela está oferecendo. É o que eu ia falar, porque assim, não é só o preço. O preço, cara, inclusive daqui a pouco a Monique Danello vai trazer a explicação da CBF para o preço. Não é só o preço. Porque tem gente que tem o dinheiro, mas que não tem o menor interesse de ir. O preço é um absurdo. É um absurdo. Mas o preço, como vai explicar a CBF, eles resolvem para março. Eles vão readequar o preço. O interesse do torcedor, não. E vou dizer um negócio, Túlio. Foi uma torcida que fez a parte dela, tá? Dentro do que o momento propunha. Uma torcida que vibrou quando os goleiros entraram para aquecer, vibrou quando o time entrou para aquecer, que vibrou em cada drible, quando eles aconteceram, mesmo aqueles dribles que se escassa e não acontecer nada. Foi uma torcida que só vaiou no final do jogo. Uma torcida que pediu a entrada do Estevão, que aplaudiu a saída do Savinho. Uma torcida que é difícil no Brasil, porque virou uma torcida. Jogos de seleção brasileira são para É uma- uma elite. E aí é uma São para torcida uma que elite. reage à partida, ao que tá acontecendo, muito mais do que meio que carrega o time, né? Não tem essa coisa que muitas vezes tem no futebol de clubes, que a torcida pega pelo braço e leva o time, né? Não é assim, infelizmente. Até porque essa iniciativa que a gente viu aí de uns anos para cá, do movimento verde e amarelo, que a intenção é das melhores, criar músicas e criar ali um ambiente para que a gente tenha o que cantar, porque a verdade é essa. Os argentinos têm 200 músicas para torcer pela seleção, o Uruguai. A gente tem. Sou brasileiro com muito orgulho, com muito amor e lê, o Brasil. E a gente não tem, né? Aí teve aquela lá do. Só que esse movimento, ele não tem nada a ver com o brasileiro. É um movimento elitista, de gente que viaja para a Copa do Mundo, viaja para a Olimpíada. Com todo Uma galera que respeito, a André. gente. Uma galera que a gente vê aí no Instagram, Túlio. Uma galera
que faz isso por diversão e tem muito para gastar, porque não tem nada a ver com o torcedor brasileiro, não tem nada a ver com o brasileiro de uma forma geral. Não tem nada a ver, nada a ver. A conexão é zero. Os caras estavam lá tentando, só eles cantavam, porque não, sabe, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Me parece um pouco artificial, ou muito artificial, talvez. É que eu não quero dar uma pancada assim enorme, porque, como você disse, a intenção é das melhores, mas não dá aquele match. Perfeito. É a galera que a gente vê no fazendo festa, esquenta antes do jogo lá no Catar, e na Rússia, e na Olimpíada, estamos aqui em Paris, o movimento verde e amarelo, olha aqui, Paris. Cara, não tem nada a ver com o torcedor brasileiro. Tem nada a ver, nada a ver. Mas, de novo, os caras são bem intencionados e tal, também não quero aqui colocar na conta deles. É melhor ter esse tipo de iniciativa do que não ter nenhuma. Tem gente que vai Mas o discordar disso, torcedor. mas Mas tem o torcedor que foi lá e ele apoiou, cara. Ele apoiou. E, de novo, é um torcedor que é um torcedor que adora se divertir, cara, no estádio. Eu falei para vocês aqui, contei a história de Irã e Bósnia na Copa do Mundo. Cara, torcedor se divertiu. Ontem, um dos momentos em que o torcedor mais reagiu foi o cartão amarelo sofrido pelo Paquetá. Que também, né? Vou te dizer um negócio. É de uma infelicidade com 1 minuto entrar e tomar um cartão amarelo do jeito que ele tomou. Enfim,